Olá, essa é a primeira aula do nosso módulo 3. A gente está entrando aqui na segunda parte do nosso curso. E nesse módulo 3, vamos ver 4 aulas. Na primeira aula, nós vamos falar sobre as diferenças entre análise técnica e análise fundamentalista. Na aula 2 e 3, nós vamos falar especificamente de cada uma dessas análises e aprender um pouquinho alguns instrumentos dessas análises, para ver como que a gente pode usar e quais delas, né, podem ajudar em quais situações, ok? Na aula 4, nós vamos falar dos diferentes setores da Bolsa, né, das empresas, como essas empresas se encaixam em cada um dos setores, e a relação com a realidade macroeconômica atual. Nós vamos citar alguns índices macroeconômicos e ver como que os setores são impactados de acordo com esses índices macro ou essas notícias que saem todos os dias no jornal, que acabam afetando o preço das ações no dia a dia, além do dia a dia também na perspectiva mais de longo prazo de cada uma dessas empresas. Por isso que é sempre tão importante acompanhar os índices macro, né, a macroeconomia, a relação desses indicadores com cada uma das empresas ou com cada um dos setores dessas empresas, ok? Então, nós vamos começar aqui com essa aula 1, falando sobre as diferenças entre a análise técnica e a análise fundamentalista. Quais são essas diferenças? Primeiro, quando a gente fala de investimento em ações, nós precisamos ter muito claro para nós, quando nós começarmos a investir em ações, o nosso horizonte de investimento. O que isso quer dizer? O horizonte de tempo é uma grande influência no nível de risco e no objetivo dentro do mercado. Os horizontes mais longos, quando a gente olha, né, pensando em investimentos com horizontes mais longos, a gente não está muito preocupado com a volatilidade das ações de uma empresa, e sim em achar empresas com grande valor a um preço justo. Por quê? Muitas vezes nós podemos ter na bolsa empresas muito boas e que a gente olha e pensa, nossa, essa empresa tá cara, né? O preço dessa ação tá muito cara, mesmo que essa empresa seja uma ótima empresa. Já quando nós pensamos em horizontes mais curtos, nós focamos exatamente na volatilidade do dia a dia, nas distorções de preços. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de repente, em determinado momento, uma ação pode cair bastante por uma notícia ruim, mas que, de repente, essa notícia ruim não impacta no real valor da empresa. Ou seja, o preço da ação cai, sendo que não vai ser afetada o valor da companhia. O que isso vai acontecer ali, de repente, muitas vezes até no curto prazo? O preço cai muito e no momento que os agentes de mercado se dão conta de que aquilo não vai afetar o valor real da empresa, o preço volta. Então, se você tiver o discernimento e a capacidade de identificar essas oportunidades, esses momentos de queda, sem que essa notícia ou esse acontecimento, esse fato não impacte realmente no valor da empresa, você pode ter uma oportunidade de ganho muito grande aí, né? Claro que o risco é alto, claro que é alto, né? A gente está falando de renda variável e horizonte curto de tempo, ou seja, tem mais risco quando a gente fala num horizonte mais curto de tempo, principalmente quando falamos sobre ações. Aqui nós vamos ver a diferença entre curto prazo e longo prazo. Quando falamos do curto prazo, os investidores que olham para o curto prazo acompanham o mercado com muito mais frequência. Os objetivos desses agentes, né, desses investidores, geralmente são mais agressivos e eles precisam ter disciplina. Por quê? Para olhar o mercado a toda hora, para acompanhar no minuto a minuto o que está acontecendo com o preço da ação. Por quê? Porque ele está olhando para o curto prazo. Pessoas com esse perfil, né, que acompanham o mercado no curto prazo, geralmente são mais autoconfiantes, são bastante enérgicos, tomam decisões rápidas e precisam tomar essas decisões rápidas. Então, essa pessoa precisa ter confiança e segurança para fazer esse movimento. Quando a gente fala de investidores que olham mais para longo prazo,
a gente já está falando que esses investidores não precisam acompanhar o mercado o tempo todo. Você não precisa estar na tela olhando o home broker, né, a variação do preço ali no dia, tá? Quem investe a longo prazo são investidores que vão olhar para essa ação, para essa empresa ao longo do tempo, pensando para 5 anos, 10 anos, com uma confiança maior na empresa e não olhando tanto para preço, ok? Geralmente são até investidores que fazem compras de ações mensais. Então, todo mês o investidor compra aquela ação, a mesma ação e sempre de pouco, sempre investe, está sempre olhando para aquela empresa. Ou tem uma oportunidade, né, em algum momento, algum dia, que o preço da ação oscilou um pouco mais para baixo. Ele vai aproveitar esses momentos de baixa de preço daquela ação, daquela empresa que ele gosta, para comprar um pouco mais e olhar sempre para o preço médio. Se ele tem a oportunidade de baixar o preço médio daquela ação, que ele compra todo mês, ele vai comprar aquela ação para tentar diminuir o preço médio, ou seja, aumentar o lucro dele, né? A variação, a diferença do preço lá do longo prazo, beleza? Os objetivos desses investidores são mais conservadores, ou seja, ele não está olhando para um ganho rápido e um ganho grande no curto prazo, ele está olhando como um investidor de longo prazo. Eles precisam conhecer bem a empresa que está investindo, ou seja, quando você pensa no longo prazo, você está olhando para essa empresa não para daqui a um ano ou o que ela vai fazer nos próximos meses. Você está olhando para o planejamento estratégico dessa empresa, o que ela pretende fazer ao longo da vida dela, né? Quais são os projetos, né? Ou como que ela está investindo estrategicamente no negócio dela. E esses investidores pensam mais para tomar decisões, porque eles estão olhando muito mais variáveis nesse momento do que só o preço e a variação e a volatilidade, tá bom? Sempre que você pensa, né, nessas duas estratégias, claro que algumas pessoas às vezes combinam um pouco como tomar decisão, né, olham preço para entrar, né, para entrar na ação e começar a investir nessa ação, mas sempre que você tem em mente que a sua estratégia de investimento em ações, e você pensa em vender uma ação, de repente você é um investidor aqui, ó, do longo prazo, de repente você pensa em vender a sua ação, sempre se pergunte de por que você entrou naquele papel, por que você comprou a primeira vez que você comprou aquele ativo, aquela ação daquela empresa específica. Por quê? Muitas vezes o investidor fala assim, não, eu sou investidor de longo prazo, estou pensando lá na frente. E aí qualquer variação um pouco mais brusca, como o que aconteceu em março desse ano, o investidor vira e fala assim, não, eu vou vender e realizar perda, porque eu não acredito mais e etc. Pode acontecer, mas sempre se pergunte de qual foi o motivo de você ter entrado naquela ação. Por quê? Muitas vezes pode acontecer uma variação muito brusca, uma variação muito forte para baixo, e o que levou aquela ação variar para baixo realmente ou não se concretiza ou não vai afetar o valor da empresa em si. Ela vai somente aquilo ali é somente volatilidade, aquilo é somente ruído, ok? Então, tomar bastante cuidado com isso. Então, em resumo, qual é a diferença entre análise técnica e fundamentalista? Que são as duas análises que nós vamos ver aqui no curso. A análise técnica, ela é usada para fazer trading. O que é isso? Uma compra e venda rápida de uma ação. Pode ser um trade no mesmo dia, que é o chamado day trade, ou um swing trade, ou seja, você leva algum tempo ainda para fazer aquele trade, né? Você compra num determinado preço e espera bater outro preço para você vender. E não necessariamente isso vai acontecer exatamente no mesmo dia. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, 2 meses, 6 meses, ok? Não necessariamente vai acontecer no curtíssimo prazo.
mas ele tem uma data ali na cabeça de quem está fazendo essa análise, tá? Olhando para tempo e também para preço, tanto de oscilação para cima quanto para baixo. E a gente vai ver essas duas coisas quando falarmos sobre análise técnica. Quando a gente fala de análise técnica, nós estamos olhando para gráficos. Ela também é conhecida como análise grafista, tá? Ao passo que a análise fundamentalista, ela é usada para fazer um investimento, ou seja, os investidores compram ativos que eles acreditam que podem aumentar de valor, porque eles vão ganhar valor, tá? São empresas que vão melhorar com o tempo, empresas que vão dar mais lucro, que vão aumentar o market share, e não necessariamente que vai haver somente uma variação de preço, ok? Quando a gente fala de análise fundamentalista, a gente está olhando para os fundamentos da empresa, para aquilo que a empresa faz e como que ela gere um negócio, beleza? Então, os investidores compram ativos que eles acreditam que podem aumentar de valor, enquanto os traders compram ativos que eles acreditam que podem vender para outra pessoa por um preço maior. Percebe que tem uma diferença? Tem uma diferença de objetivo? Quando a gente está olhando para análise fundamentalista e quem compra ações com o objetivo de investimento, ele está pensando em segurar aquilo, segurar aquele ativo e olha aquilo como um ativo, como algo que vai ganhar valor no tempo. Já quando a gente fala em trader, a gente está pensando em comprar por um preço e vender por um preço maior. Você está negociando aquilo, tá? Como acontece, por exemplo, com produtos de varejo. Você compra por um preço, vende por outro, ou quem faz rolo com imóveis, né? Compra por um preço e vende por outro, porque conseguiu comprar por um preço mais baixo, beleza? Então, aqui a gente vai ver que no curto prazo, quais são as vantagens desse tipo de estratégia. Entram e saem mais rápido de uma operação, né? Os investidores eles são mais rápidos para fazer isso, o que permite minimizar os prejuízos de um trade ruim. Ou seja, de repente você entrou num papel pensando que ele ia subir e ele começou a cair, sem perspectiva de subir, você já estopa ali, você para a negociação ali, realiza a perda e segue a vida, tá? Qual é a crítica dos longuistas, né, daqueles investidores que investem a longo prazo? Além da rotina de mercado mais estressante, esse entra e sai do mercado pode fazer que os prejuízos anulem os lucros, ou seja, às vezes você pode ter mais perda do que ganho fazendo essa estratégia. Já quem investe a longo prazo, a vantagem é que exige menos dedicação de horário e os resultados tendem a ser mais consistentes no longo prazo, porque você está sempre comprando a mesma ação, olhando para a mesma ação, para a mesma empresa, você pensou bastante antes de fazer aquilo e você não precisa ficar o tempo todo olhando para a variação daquele preço, né, a variação do preço daquele ativo. Qual é a crítica de quem investe no curto prazo faz de quem investe a longo prazo? Existe uma demora para admitir o erro em uma operação, ou seja, o prejuízo pode ser muito maior. Muitas vezes, né, o que acontece? Quem investe no longo prazo pode ter tomado uma decisão errada de investir numa empresa que no fundo não era boa, ou de repente o fundamento daquela empresa que era boa mudou no meio do caminho. E você não se deu conta disso, porque você não acompanhou a empresa, você não estudou, não continuou estudando a empresa, e o preço caiu, você achou que fosse um ruído, né, uma variação de curto prazo, manteve o ativo e aquele preço não voltou mais. Por quê? Aquele preço, na verdade, não foi um ruído, e sim estava refletindo o que aconteceu com a empresa mesmo no fundamento, tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Quando a gente investe no longo prazo e olha para um ativo e segura aquela empresa, sempre observar se a história daquela empresa não mudou, né? Essa perspectiva daquele momento para frente não é outra, tá? Então, acompanhar aquela empresa ali, os números daquela empresa. Então, o horizonte de longo prazo, né, como vocês já devem ter
percebido, quando a gente fala de horizonte de longo prazo, a gente está falando da análise fundamentalista. A gente vai olhar para os fundamentos da empresa, da história, qual é a estratégia, quem são as pessoas que gerem aquela empresa, se elas são confiáveis, se existe governança, ok? Tanto que quando a gente falou lá de governança, agora faz total sentido. A gente está olhando exatamente para isso aqui, tá? Quando a gente faz análise fundamentalista. E quando a gente for falar disso, vocês vão ver que vão ter indicadores de números mesmo da empresa, né, do balanço e etc. E também tem os fatores qualitativos, que é a qualidade de governança, a qualidade de quem está à frente da empresa. Quando a gente fala de horizonte mais curto, né, minutos, dias, semanas, meses, a gente está olhando para análise técnica. A gente vai falar de preço, de variação de preço de curto prazo, do que o gráfico está contando, qual é a história que aquele gráfico está contando e como que a gente pode analisar o preço daquela ação. Aqui, os analistas não vão estar preocupados muito com a qualidade da empresa, eles vão olhar basicamente para preço, beleza? Então, agora na aula 2, na próxima aula, né, quer dizer, a gente vai começar a falar sobre introdução à análise técnica. Nós vamos ver quais são as estratégias, como que a gente olha para tudo isso. E eu vou dar uma introdução e logo depois o Gabriel vai mostrar no vídeo como que a gente faz de fato a análise técnica.